Olá, sou o professor Luiz, é um prazer estar aqui com vocês e nós estamos começando o nosso desafio de analisar o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Digo que é um desafio porque não é uma legislação que a gente estuda com frequência, pelo contrário, normalmente a gente nunca estuda. Mas, diante dessa prova de procurador da LERJ, especialista legislativo da LERJ, nós vamos fazer um resumo desta resolução, ok? Nós já chamamos a atenção que é a resolução 810 de 97 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que coloca em vigor o regimento interno da LERJ. E o nosso primeiro título, joga lá o slide por favor, é sobre o funcionamento da LERJ. Esse primeiro título possui 16 artigos, ok? E aí está basicamente os temas que são abordados por esses artigos. A sede da LERJ, as suas sessões legislativas, há uma ênfase às sessões preparatórias, a posse dos parlamentares, a eleição da mesa, a escolha das lideranças e a eventual feitura de blocos partidários. Tudo isso do artigo 1º ao artigo 16. Então está aí o sumário desse título 1 do nosso regimento interno da LERJ. E de cara, o artigo 1º fala da sede da nossa Assembleia Legislativa. O artigo 1º, joga aí o nosso slide, olha lá, a sede da Assembleia Legislativa é o Palácio Tiradentes, na capital do Estado do Rio de Janeiro. É o que fala o artigo 1º. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem sede no Palácio Tiradentes, na capital do Estado. Agora, chamaria a sua atenção para a parte de baixo, aí a última colocação. Eventualmente, poderá se reunir em qualquer outro local. Olha, está no parágrafo 1º do artigo 1º da LERJ. Em caso de ocorrência que impossibilite seu funcionamento na sede, a Assembleia Legislativa poderá reunir-se eventualmente em qualquer outro local, por determinação da mesa diretora, a requerimento da maioria dos deputados. Destaco isso porque nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro votações muito problemáticas na LERJ. A crise financeira do Estado do Rio de Janeiro, não é isso? Levou o atual governador a encaminhar projetos de lei para a Assembleia Legislativa, chamados projetos de maldade pela mídia, olha que bonito, pelos servidores e tal, Porque, obviamente, o Estado falido está cortando vantagens, Está querendo aumentar a contribuição previdenciária do servidor. Então, o que nós estamos vendo frequentemente na mídia? A LERJ sitiada, a LERJ cheia de policiais para que os parlamentares venham a exercer o funcionamento, Barricadas, manifestações do lado de fora, tiro, bomba, não é isso? Spray de pimenta, aquela cena lamentável do policial militar invadindo a igreja e lá de cima, lá da janela da igreja, pá, 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 que isso, meu Deus do céu, parecia até golpe militar, uma coisa estarrecedora. Agora vamos imaginar que essa situação chegue a tal extremo que inviabilize o trabalho na LERJ. Não é uma boa pergunta de concurso público? Para essa prova que você está se preparando? Olha aí, é isso que você tem que se ligar, porque o examinador viu as mesmas cenas que você e ele tem que criar a questão. Olha só, vamos imaginar que a manifestação conseguiu furar os bloqueios, invadir a LERJ, pondo em risco o seu funcionamento e a urgência da votação do projeto do pacote da maldade para recuperar a economia do Estado. Poderá exercer essa votação em outro lugar? Que lugar é esse? Qualquer lugar? Olha aí, qualquer lugar. É isso, ok? Então fica atento. E é isso que você tem que fazer na leitura desse regimento, que é o que a gente vai procurar fazer aqui para vocês, tudo bem, fazendo aí slides, facilitando a sua vida, mas é aquela história, pô. Eu posso até fazer essa avaliação, olhar para um parágrafo, dar uma importância que o examinador pode olhar e dar, Então você pode fazer a mesma coisa que eu, Fazer essa leitura já buscando esse tipo de questão.
Tá legal? Então tá aí a primeira informação em relação à sede da Assembleia Legislativa. Muito bem. Agora, o artigo 2º fala das sessões da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Artigo 2º fala das sessões legislativas. E diz assim: a Assembleia Legislativa se reunirá em sessões legislativas. 1. Ordinárias, de 15 de fevereiro a 30 de junho, de 1º de agosto a 15 de dezembro. E extraordinárias. Joga lá o nosso slide, por favor. Olha só a ideia. Então, lembrar que nós temos sessões legislativas, ordinárias e extraordinárias. As ordinárias em 2 períodos legislativos, de 1º de fevereiro a 30 de junho, de 1º de agosto a 15 de dezembro. E as extraordinárias, quando convocadas na forma desse regimento. Ok? Então, muita atenção em relação aos 2 tipos de sessões que nós temos, ordinária e extraordinária, e o período legislativo dessa sessão ordinária. Agora, destacaria, joga lá o nosso slide, uma questão proposta bem interessante em relação ao parágrafo 1º desse artigo 2º, que basicamente é o que está aí no enunciado. Olha aí. Quais as sessões legislativas ordinárias de cada legislatura que serão precedidas de sessões preparatórias? Isso é para dar um tiro na cabeça, né? Mas olha, múltipla escolha de regimento é isso mesmo. É para o cara não acertar. E é isso que eu volto a insistir. Você tem que ler isso com essa visão, com essa sensibilidade. Olha, isso aqui dava para fazer uma boa questão. Vou ler, olha aqui, o parágrafo 1º do artigo 2º do nosso regimento interno. A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias. Opa! Então, a primeira e a terceira sessão legislativa ordinária de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias. Ok? Então, volta lá na nossa questão. A resposta correta seria a letra A. A primeira, aliás, mito, né? A letra D, porque fala a primeira até a terceira, não, né? É a primeira e a terceira sessão legislativa que deverão ser precedidas de sessões preparatórias. Já já vamos entender qual é o conteúdo dessa sessão preparatória. Preliminarmente, eu queria, talvez você tenha ficado assustado com essas expressões, sessão legislativa, legislatura, período legislativo. Então, olha aqui, um pequeno glossário em relação a isso, tá? Legislatura pega todo o mandato, 4 anos, ok? Olha aí, Constituição do Estado do Rio de Janeiro, artigo 95. Cada legislatura terá duração de 4 anos, iniciando-se com a posse dos eleitos, ok? Então, legislatura dura o lapso temporal do mandato, 4 anos, ok? Volta lá no slide. Sessão legislativa a cada ano de uma legislatura. Então, eu vou ter 4 sessões legislativas dentro de uma legislatura, já que a legislatura tem 4 anos de duração. 4 sessões legislativas. E essas sessões legislativas a cada ano terão 2 semestres de atuação. Aí é o tal período legislativo. Período legislativo esse, volta aqui no slide, olha lá, de 1º de fevereiro a 30 de junho, primeiro período legislativo, 1º de agosto a 15 de dezembro, onde teremos as sessões ordinárias da Assembleia Legislativa. Ok? Então ajuda, né? Porque a gente, obviamente, até quem domina aí o direito eleitoral, né? Pode até estar fazendo pouco caso aí do nosso glossário, né? Mas enfim, né?
é aquela história, né? Tá aí uma informação que pode ser útil, talvez apenas a título de lembrança. Tá legal? Muito bem, então fechamos a colocação em relação ao artigo 2º, ok? E vamos falar um pouco dessas tais sessões preparatórias, que é o artigo 3º da Assembleia, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Diz lá, artigo 3º, da posse dos deputados. Aliás, fala, capítulo 3, das sessões legislativas. 1, da posse dos deputados. O candidato diplomado, deputado estadual, deverá apresentar à mesa diretora pessoalmente ou por intermédio de seu partido até 31 de janeiro do ano da instalação de cada legislatura o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação de seu nome parlamentar, legenda partidária e declarações de bens. Artigo 4º. Às 15 horas do dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados deputados estaduais se reunirão em uma sessão preparatória na sede da Assembleia Legislativa. Então joga lá o nosso slide, por favor. Sessão preparatória para a posse dos deputados. Eles já foram diplomados, ok? Ele deverá se apresentar até 31 de janeiro do ano de instalação e a competência para conduzir esse trabalho, para recebê-lo, é da Secretaria-Geral da Mesa Diretora. Essa competência está no parágrafo 1º do artigo 3º, perdão. Esse artigo 3º que está aí, o parágrafo 1º fala que caberá ao secretário-geral da mesa organizar a relação de deputados diplomados. É o que a gente fala de fase interna, ok? Agora, temos, ainda na sequência, a fase externa. Artigo 4º que eu há pouco falei. 1º de fevereiro, teremos essa sessão preparatória e ela será presidida. Diz o parágrafo 1º do artigo 4º, pelo último presidente, se reeleito, ou o mais idoso entre o maior número de legislaturas, ok? Até porque eu posso ser deputado reeleito, né? Então, aquele que tem mais legislatura e mais idoso assumirá os trabalhos dessa sessão preparatória. E o que mais chama atenção na sessão preparatória é o compromisso solene que o parlamentar terá que fazer. Parágrafo 3º do artigo 4º, olha aqui. Examinadas e decididas pelo presidente as dúvidas, se as houver, atinentes à relação nominal dos deputados, será tomado o compromisso solene dos empossados. De pé, todos os presentes, o presidente proferirá a seguinte declaração: prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado, dentro das normas constitucionais e legais da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu vou fazer uma chamada de cada deputado que de pé ratificará a declaração dizendo: assim o prometo. Agora, pelo amor de Deus, ao dizer assim o prometo, nada, em nome de mamãe, papai, vovó, titio, assim prometo. Pelo amor de Deus, isso é palhaçada demais, ok? Assim o prometo. Tá bom demais, ok? E eu vou ter que fazer isso quantas vezes? Quantos parlamentares existem na Alerj? Boa pergunta, né? Não, você não está querendo entrar na casa? Você não está querendo trabalhar na Alerj? E aí você tem que saber isso de cor e salteado. Quantos deputados estaduais o Estado do Rio de Janeiro tem? Boa pergunta, né? São 70 parlamentares, 70 deputados estaduais que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem. Então ele vai ter que fazer essa consulta 70 vezes. E o parlamentar simplesmente vai dizer: assim o prometo. Sem, pelo amor de Deus, ok? Dedicar esse prometo a papai, mamãe, titio, vovó que já faleceu, ok? Sem levar a cachorrinha para o plenário, ok? É exatamente isso, porque senão vira chacota e a gente não aguenta mais isso. Tá legal? Então, muita atenção, é uma sessão preparatória para receber e dar posse aos parlamentares eleitos e começar uma nova legislatura.
ok? Agora, existe, logo após esta posse, uma segunda sessão preparatória. Joga lá o nosso slide, por favor. Olha, no dia 2 de fevereiro, artigo seguinte, dia seguinte, diga-se passagem, né? O artigo seguinte, no artigo 5º, fala na segunda sessão preparatória para a primeira sessão legislativa. Às 15 horas do dia 2 de fevereiro, sempre que possível sob a direção da mesa da sessão anterior, realizar-se-á a eleição do presidente e dos demais membros da mesa diretora para mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Então, nós vamos fazer a eleição da mesa diretora que passará a comandar os trabalhos da Casa Legislativa. E eu chamo a sua atenção para o artigo 7º. Olha aqui o artigo 7º do Regimento Interno. A eleição da mesa diretora, bem como o preenchimento de qualquer vaga, será feita por maioria absoluta dos votos em primeiro escrutínio. Maioria simples em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos deputados, com a tomada nominal de votos em aberto, observando-se para efeito da votação a ordem alfabética dos deputados, ok? Então volta aqui no nosso slide, olha só, a eleição num primeiro momento, maioria absoluta dos votos em primeiro escrutínio. E em segundo momento, maioria simples dos votos no segundo escrutínio. Claro, na maioria simples, presente a maioria absoluta dos deputados para que ela possa ser votada. E aí, meu amigo, estão lembrados? Olha aqui, maioria absoluta, maioria simples. Como é que é isso? Olha, você tem que saber disso de cor e salteado. Você está entrando numa casa legislativa, cujo objetivo é exatamente aprovar os novos atos legislativos, e isso é fundamental. Porque é o quórum dessas votações, pô. Então tem que ficar muito atento a esse contexto. Chama a sua atenção, joga lá o nosso slide, por favor. Olha, para deixar o mais claro possível, chama a sua atenção para o 96 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que fala o artigo 96. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Ora, então é maioria simples. Então é maioria simples, ok? Essa é que é a ideia. A maioria absoluta é só quando exigido expressamente. Quando não fala nada, é a regra do 96. Maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Olha lá o 118, a título de exemplo. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta e receberão numeração distinta das leis ordinárias. Olha, então quando ele quer maioria diferente da regra geral do 96, ele exatamente faz como está aqui no 118 e pede a maioria absoluta. Olha, claro que eu tive que buscar essa informação na doutrina, na legislação, ok? Meu dia a dia é direito administrativo, mas para não passar vergonha aqui, vamos lá. Pelo que eu vi, maioria absoluta é sempre invariável, tá? Então vamos lá, eu tenho 70 parlamentares. Maioria absoluta é metade mais um desses 70. Acabou. Metade 35 mais um, 36. Essa é a maioria absoluta. Invariável. 36 votos para ser aprovado. Maioria absoluta. A maioria simples, essa é variável, vai depender do número de parlamentares que estão presentes. Mas, no mínimo, tem que estar presente a maioria absoluta. Isto é, no mínimo, tem que estar presente 36 dos 70 parlamentares. Metade mais um desses 36, eu tenho a maioria simples. Ok? É isso. Metade de 36 dá 18, né? 18 dá 18 mais um, 19. 19 votos eu tenho a maioria simples. Desde que a maioria absoluta esteja presente no plenário.
ok? Então, volta aqui no nosso slide, olha lá. No primeiro escrutínio para a eleição da mesa, eu quero maioria absoluta de votos. Então, eu tenho que ter 36 votos para essa eleição. Não conseguir, no segundo escrutínio, vamos fazer maioria simples de votos. E eu tenho que ter metade mais um dos presentes. Seja lá quantos existam, desde que eu tenha presente a maioria absoluta. Quer dizer, no mínimo tem que ter no plenário 36 parlamentares. E aí, com 19 votos, você faz tal eleição. Ok? Fechou? Então, estão aí as colocações. Depois procura, não é o caso aqui agora de analisar, mas ainda tem o quórum qualificado, né? Ou posso falar maioria qualificada de algumas votações, que varia, né? Dependendo. Tem um quórum qualificado para emenda constitucional, tem um quórum qualificado para autorizar o impeachment do governador, não é isso? Então você ainda tem um quórum qualificado, tá? Aqui está o simples e o absoluto, a maioria simples absoluta, e ainda tem a qualificada, mas a gente vai ficar por enquanto com essas duas, ok? Muito bem. Ainda em relação à eleição da mesa, joga lá o slide, por favor. Eu chamo a sua atenção que será feita a tomada nominal de voto em aberto, ok? Em ordem alfabética, como nós vimos aí na parte final do artigo 7º. Sempre bom lembrar, né? É nominal e voto em aberto. Muito bem. Na segunda sessão preparatória, nós vamos ter a sua conclusão da eleição da mesa diretora, o artigo 10, concluída a contagem com a totalização dos votos, todos os componentes da mesa deverão assinar o boletim de contagem do voto. E bem interessante, artigo 11, a chapa eleita terá seus membros presentes empossados imediatamente. Então, aquela presidência que estava sendo feita na primeira e segunda sessão preparatória dará lugar aos novos eleitos, ok? Dará lugar aos novos eleitos que imediatamente passarão a comandar a Casa Legislativa. Tá legal? Muito bem. Avançando, vamos trazer uma outra indagação que a gente pode encontrar na prova. Olha lá. Na hipótese de ocorrer qualquer vaga na mesa diretora, esta será preenchida mediante eleição, feito dentro de... E é muito comum isso no parlamento, né? Tantas sessões para votar e assim vai. Quantas sessões são necessárias? Pura decoreba, né? Mas é isso. Sabe onde é que está essa resposta, meu amigo? No artigo 12. Artigo 12 do Regimento Interno. Na hipótese de ocorrer vaga na mesa diretora, será ela preenchida mediante eleição, dentro de 5 sessões, observadas as exigências previstas para a eleição original. Então, joga lá o nosso slide. Letra A, 5 sessões para, dentro de 5 sessões, para se escolher o eventual substituto. Ok? Muito bem. Avançando, já estamos fechando. Vamos falar das lideranças e dos blocos partidários, que é o último capítulo desse título 1. Lideranças e votos e blocos partidários. Joga lá o nosso slide, por favor. Olha, a liderança partidária é trabalhada lá no artigo 13 e 14 e o líder será escolhido para falar em nome do partido ou para falar em nome de um bloco parlamentar. A tal, né, coalizão, muito conhecido como centrão em alguns casos, né, aqueles nomes bonitos que aparecem por aí, vários partidos se unindo para juntos deliberarem matérias que os seus regimentos, né, expressamente, enfim, se coadunam, né, pelo menos dentro de um contexto seria esse o objetivo de um bloco parlamentar. Vários partidos pequenos se unindo e se tornando forte, né? Então, chama a sua atenção para o artigo 13. O líder é o deputado que fala em nome da bancada de seu partido, ainda que representação unitária ou de bloco parlamentar. O líder fala em nome do partido, ou se o partido integra um bloco, ele fala em nome do bloco parlamentar. O parágrafo 2º fala que os líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser feita pela respectiva representação. Então é bem interessante. E em relação ao bloco parlamentar, volta lá no nosso slide, chama a sua atenção para o parágrafo 2º do 15. As lideranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem suas atribuições,
e prerrogativas regimentais. Quer dizer, o bloco tem apenas um líder, ok? Então, se o bloco parlamentar é formado por 5, 6, 7 partidos, esses partidos não terão mais líder e o líder será o líder do bloco, ok? Importantíssimo essa menção e pode chamar a atenção de deputados. Qual é o número mínimo de deputados que eu tenho que ter para formar um bloco? Olha que outra questão interessante, né? Para formar um bloco parlamentar, qual é o número mínimo de parlamentares? Joga lá o nosso slide. Número mínimo de 3 parlamentares é fundamental para tal. É o parágrafo 3º do 15. Não será admitida a formação de bloco parlamentar composto de menos de 3 deputados. E se houver, parágrafo 4º, o desligamento de uma bancada implicar a perda do quórum fixado no parágrafo anterior, extingue-se o bloco parlamentar, ok? E detalhe também, olha aí fechando o slide, a agremiação, isto é, o partido, né, que integrar o bloco não poderá integrar outro. Artigo 15, parágrafo 7º. A agremiação, por isso que eu mantive a expressão, integrante do bloco parlamentar, não poderá fazer parte de outro bloco concomitantemente. Tá legal? E fechamos esse primeiro título, joga lá o slide, por favor, com a liderança do governo. Joga lá, por favor, Pedro, o último slide. Governador do estado indicará o líder e o seu vice-líder para a representação do governo na Casa Legislativa, ok? Então está aí o primeiro título do regimento interno da Alerj. Procurei destacar aqueles artigos que chamaram a minha atenção, como professor, como alguém que poderia formular uma questão sobre o assunto. Espero ter ajudado o seu estudo até o título 2.